A mídia brasileira está fazendo um sensacionalismo em cima do empréstimo que o BNDES fez para a Venezuela. O mais interessante é que eles falam que o BNDES deu 10 bilhões de reais para a Venezuela, mas não explicam para vocês como funcionam os negócios internacionais e a balança comercial dos países. Gente, vamos imaginar o seguinte, todos os países têm suas especialidades. A gente sabe que a especialidade da Venezuela é o petróleo e a especialidade do Brasil naquele momento era muitas coisas, dentre elas a construção civil. O Brasil tinha serviços de ponta para oferecer para a Venezuela e a Venezuela tinha petróleo para oferecer para o Brasil. Só que os negócios, gente, na contabilidade, eles não acontecem com nome de produto. Quando você compra alguma coisa numa loja, eles não escrevem na loja que você deve, por exemplo, um rádio ou uma televisão, eles escrevem valores em quantidade monetária. E é isso que acontece nas contas internacionais. Quando o Brasil ofereceu 10 bilhões de reais de empréstimo para a Venezuela, o que ele fez, na verdade, foi gerar uma linha de crédito para que empresas brasileiras prestassem um serviço na Venezuela, gerando vários empregos no Brasil. Vamos pensar direitinho o que aconteceu. Eles abriram o crédito numa conta do Brasil, da mesma forma que você tem o crédito, por exemplo, para comprar lá na mercadinha da esquina, na mão do seu Manel, para que você se torne cliente daquele mercadinho. Então, naquele momento, o que o Brasil disse foi o seguinte: Venezuela, você tem crédito com a gente, você pode contratar os nossos serviços. Quando a Venezuela contrata um serviço do Brasil, a empresa que realiza esse serviço precisa receber o dinheiro, porque a empresa que realiza esse serviço não vai querer receber em petróleo, por exemplo. Então esse serviço é convertido em reais através do Banco Nacional de Desenvolvimento. Então a empresa que presta o serviço na Venezuela e que gera empregos no Brasil, recebe esse dinheiro no Brasil e entrega o produto na Venezuela. O mais interessante disso tudo é a divisão internacional do trabalho. Enquanto o Brasil está entrando com mão de obra especializada, com serviço de ponta, a Venezuela está entrando nessa brincadeira como extrativista de petróleo. E o dinheiro que está sendo condenado por ter sido utilizado na Venezuela, ele não é doado para a Venezuela. Ele volta para o Brasil através daquilo que a Venezuela produz, que no caso é o petróleo. Então vamos pensar, vamos recapitular. O Brasil entrega obras e recebe o pagamento em petróleo. Agora vamos pensar o que vai acontecer agora que a Operação Lava Jato destruiu as principais empresas de construção civil do Brasil e conseguiu acabar com o parque industrial brasileiro. Agora, os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo vão abrir linhas de crédito para o Brasil para que o Brasil contrate deles os serviços que antes o Brasil tinha. Gente, presta atenção, essa mesma coisa que a imprensa brasileira está criticando que o governo anterior fez no Brasil, os países de primeiro mundo agora vão começar a fazer para o Brasil com uma pequena diferença. Antes, o Brasil emprestava dinheiro para outros países e os outros países ficavam devendo o Brasil e tinham que pagar o Brasil com coisas que não são muito agradáveis de fazer, como, por exemplo, extrair petróleo. Agora, nós vamos ser, digamos que, a ponta do sacrifício, nós vamos extrair petróleo para pagar o empréstimo que nós vamos fazer no BNDES dos países de primeiro mundo, porque nós vamos contratar serviços industrializados e construção civil deles, porque a Operação Lava Jato destruiu o nosso parque industrial e destruiu nossas principais empresas de construção civil. O que eu estou querendo dizer nesse vídeo é que você precisa refletir se faz sentido o que a mídia está tentando implantar na sua cabeça. Se você pretende continuar com aquela ideia de que a troco de nada o Brasil deu 10 bilhões para a Venezuela e que nunca o Brasil receberia o pagamento desses 10 bilhões e ainda pensar que esses 10 bilhões foram entregues na Venezuela na mão do Hugo Chávez, você pode continuar pensando assim. Mas eu te aconselho a pensar no que realmente aconteceu. O Brasil abriu uma linha de crédito, esse dinheiro ficou no Brasil, nas mãos das empresas brasileiras, gerando trabalho para brasileiros e o Brasil entregou o produto lá para receber depois através do que a Venezuela tem para vender para o Brasil, que é o petróleo. O mais importante disso tudo não é você admitir que é petista e nem você ficar do meu lado, mas é você não ser enganado pela imprensa que manipula os dados para aproveitar daquilo que você não sabe. Muito obrigado e até mais.